Olá, está começando o nosso segundo vídeo, a quarta parte da nossa aula, a segunda aula, dedicada ao primeiro novíssimo, que é a morte. Morte, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão após a nossa breve aventura humana aqui na Terra. E são 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Terminamos o primeiro bloco de 15 minutos tratando da dramaticidade que a morte insere na aventura humana, o maior enigma da nossa aventura, e também falamos que a morte é o termo da vida terrestre, citando 2 parágrafos do Catecismo da Igreja Católica, parágrafos 1006 e 1007. Chama a atenção a primeira frase do parágrafo 1006, a morte é o termo da vida terrestre. Atenção, a morte não é o fim da pessoa. A morte é o fim da aventura terrestre do homem. Nossa fé professa, último artigo do credo, penúltimo, creio na ressurreição da carne, e o último, creio na vida eterna. Portanto, a morte para nós não é o fim. Morreu, acabou-se. O cristão não diz uma frase dessa. De maneira nenhuma. O que é que acaba com a morte? A peregrinação terrestre. Muito bem. Agora nós vamos ver o que a morte é e o que a morte não é. A morte não é obra de Deus. Vamos provar essa tese com o parágrafo 1008 do Catecismo da Igreja Católica e depois vamos entrar nos textos bíblicos que corroboram essas afirmações. Portanto, a morte, Deus não tem nada a ver com ela e o homem tem tudo a ver com ela. Deus não é o autor da morte, o autor da morte é o homem. Com a palavra, a Santa Igreja, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1008. A morte é consequência do pecado. Intérprete autêntico das afirmações da Sagrada Escritura e da tradição, o magistério da Igreja ensina que a morte entrou no mundo por causa do pecado do homem. Embora o homem tivesse uma natureza mortal, Deus o destinava a não morrer. A morte foi, portanto, contrária aos desígnios de Deus Criador e entrou no mundo como consequência do pecado. A morte corporal, a qual o homem teria sido subtraído se não tivesse pecado, é assim o último inimigo do homem a ser vencido. Agora chegou a hora para provarmos todas essas afirmações da Igreja, recorrer à Sagrada Escritura. E o primeiro texto, vamos ao primeiro texto em que a palavra morte aparece na Bíblia, ou pelo menos o verbo morrer, Gênesis capítulo 2, versículos de 15 a 17. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim para cultivar o solo e o guardar. Deu-lhe este preceito: podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comerdes, morrerás indubitavelmente. O Senhor Deus estabelece um preceito. Preceito é uma ordem. Uma ordem que, neste caso, contém uma possibilidade. Podes comer do fruto de todas as árvores do jardim. E contém também uma proibição. Digamos assim que o Código Penal, qualquer que seja ele, de qualquer ordenamento jurídico, tem aqui o seu ponto de partida. Tá bem? Fazer o bem e evitar o mal. Isso está impregnado na natureza de todo ser humano. O direito natural, de que muitos ordenamentos jurídicos não falam mais. Então aqui temos uma possibilidade, podes comer, não é uma ordem, poder
não é uma ordem, é uma faculdade, é uma possibilidade. Portanto, não obriga você faz se você quiser, você pode, você é livre para decidir se quer ou não. Podes comer de todos os frutos da árvore do jardim. Ou seja, as possibilidades são imensamente maiores do que a proibição. Código Penal que tem mais proibição do que possibilidade, tem alguma coisa errada. Religião que tem mais proibição do que possibilidade, tem alguma coisa errada. Aqui, podes comer do fruto de todas as árvores do jardim. Deus, portanto, ao se dirigir ao homem, não começa proibindo, começa facultando possibilidades, que são muitas. Olha que bonito. Viver é desfrutar de inúmeras possibilidades. Isso é que é bonito. Agora, você não pode tudo. Vem depois, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente. A morte aqui aparece como possibilidade se o homem violar a lei de Deus. Portanto, se acontecer, não será porque Deus quis, será porque você terá violado a lei. Está claro? Então, a leitura de texto, interpretação de texto, é muito importante aqui, para que a gente não tire conclusões equivocadas, a tese esdrúxula, segundo a qual a morte é vontade de Deus ou é punição de Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 7, essa frase de São Paulo, eu já repeti tantas vezes que eu acho que vocês já sabem de cor. Queridos internautas, essa frase, de Deus não se zomba, o que o homem semeia, isso ele colherá. Pronto. Aplique Gálatas capítulo 6, versículo 7, o assunto em tela. No dia que comeres, morrerás indubitavelmente. Pronto. Aqui nós já temos, Deus adverte que a morte que ainda não entrou na aventura humana, poderá entrar se o homem comer do fruto, se ele transpuser o limite estabelecido por Deus. Não coma do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Quanto à árvore da ciência, o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, no estudo sobre o livro do Gênesis, eu já expliquei tanto que eu não vou retomar isso. É uma imagem, é um eufemismo para dizer a prerrogativa que é exclusiva de Deus de decidir o que é bem e o que é mal para a sua vida. Não tente ser o juiz de si, o senhor de sua história, autonomamente, independentemente, à mercê e a menoscabo de Deus Todo-Poderoso. Eu não preciso que Ele me diga, diz aquele que quer comer do fruto da árvore da ciência e do mal. Não quero me sujeitar aos ditames dele, que faz essa distinção. Isso é bem e isso é mal. Eu não quero, eu rejeito, eu não aceito, eu mesmo faço os meus conceitos, eu sou a minha regra, a minha ética, a minha moral e assim por diante. Aqui está em que reside comer o fruto da árvore da ciência do mal. Autonomia de Deus, e na verdade você pega e aplica para si a prerrogativa do divino. Você é Deus. Entenderam aqui o mistério do pecado original? Que na verdade é um assunto já lá atrás, acho que estudamos há 7 ou 8 anos. Muito bem, essa é a primeira coisa. Vamos agora ao livro da sabedoria, capítulo 1, versos de 13 a 14. Esses assuntos eu pediria que na versão eletrônica você destaque com a corzinha amarela, por exemplo. Se você tem caneta ou lápis na sua Bíblia, é importante que você sublinhe isso. Vamos ao texto, livro da sabedoria, capítulo 1, versículos de 13 a 14. Deus não é o autor da morte. A perdição dos vivos não lhe dá alegria alguma. Ele criou tudo para a existência, e as criaturas do mundo devem cooperar para a salvação. Nelas nenhum princípio é funesto,
E a morte não é a rainha da terra. Existe bomba mais deliciosa do que essa? Vamos parte por parte, porque esse texto é simplesmente fantástico. Primeiro, Deus não é o autor da morte. Ponto e basta. Ele não é e pronto. Não precisa explicar mais nada. Se a morte não tem Deus por autor, quem é que resta como autor da morte? O homem. Muito bem, essa é a primeira coisa. Segunda, a perdição dos vivos não lhe dá alegria alguma. Deus não sente alegria com o falecimento de ninguém, por pior que seja a pessoa. A ideia de um Deus que dá a gargalhada, tome bem feito, já vai tarde, ou agora você viu que foi bom para tosse, isso é blasfêmia. Nós não podemos de forma alguma sustentar essa tese antibíblica, que Deus se alegra com a morte de alguém. No caso aqui do ímpio, de qualquer pessoa. O versículo 14 tem algo fantástico. Ele criou tudo para a existência. Tudo. Até as formigas foram criadas por Deus para viver. O tema de como as criaturas vão participar da felicidade sem fim, já abordamos aqui. De alguma forma, elas vão participar. Deus não criou nada para depois destruir. Portanto, a criatura foi feita por Deus para existir. E existir sempre. Existir sempre. E as criaturas do mundo devem cooperar para a salvação. As abelhas cooperam para a salvação. A chuva coopera, o vento coopera. Pergunto a vocês, o diabo é criatura de Deus? Dê uma olhada se o diabo coopera para a salvação. Dê uma olhada. Claro que sim, olhe lá. As criaturas do mundo devem cooperar para a salvação. Romanos 8, 28, Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. O mistério do mal, o diabo, como é que ele coopera na nossa salvação, é um assunto bem mais demorado, que vamos tratar em outra ocasião. Mas mesmo nos tentando, mesmo perturbando nossa vida, eles cooperam para a nossa salvação. O sentimento deles é perverso, é satânico, é horroroso, mas também eles cooperam. A maneira deles, e Deus sabe tirar do mal que eles nos desejam, do ódio que eles sentem por nós, um bem maior e contribuir para a nossa salvação. Vejam que coisa impressionante. Nenhum princípio é funesto e a morte não é a rainha da terra. Ela não é a rainha da cocada preta. Se quiser, da cocada preta não tem na Bíblia, mas rainha ela não é. Portanto, ela não dá a última palavra. Ela não é a soberana. Tem alguém maior do que ela. Tem alguém que a venceu, tem alguém que experimentou-a, tem alguém que a enfrentou e se deixou derrotar por ela e ao terceiro dia ressuscitou. Nenhum princípio é funesto. Não existe princípio mau. Não existe. No princípio, Deus. Assim começa a Bíblia. Portanto, respeitamos quem pensa que o mundo é regido por duas, o bem e o mal, que brigam entre si. Não, o mal não é um princípio. O mal é a privação de um bem devido. Nenhum princípio é funesto. Todo princípio, em qualquer realidade, na criatura humana e também em todas as outras criaturas, são princípios bons. Terminamos o segundo bloco. No terceiro, continuamos o nosso passeio em textos da Escritura sobre esse argumento fantástico. Até lá.